Fala, minha galerinha do oitavo ano, tranquilo, pessoal? Seguinte, minha galera, hoje, antes da gente começar a nossa aula, eu venho trazer uma informaçãozinha para vocês, tranquilo? Sobre a nossa prova. A matéria que eu vou cobrar na prova é a unidade 7 e unidade 8, tranquilo? Para caso vocês queiram, já podem ir vendo os vídeos antigos, enfim, estudando através da apostila, o que vocês preferirem. Então é mais um comunicado a vocês para que vocês possam já ir estudando, tranquilo? Então o que eu vou cobrar para vocês na prova serão as unidades 7 e unidade 8, tranquilo? A unidade 9 nós finalizaremos após essa prova. Tranquilo? Então é o seguinte, galera. Hoje aí eu vou finalizar a unidade com vocês, tá bem? Pretendo finalizar a unidade com vocês, para que vocês já possam começar a estudar, tá bem? E aí eu peço que vocês abram na página 23 da nossa apostila, tá bom? Ela vai falar sobre revolução e meio técnico, científico, informacional. Olha que palavra difícil. Basta nós mudarmos esse termo para o termo terceira revolução industrial. Tranquilo? Eu fiz uma espécie de resumo, pessoal, aqui no meu computador, e separei alguns pontos mais importantes para nós tocarmos, tá bem? Para que nós possamos entender melhor sem a necessidade de ficar lendo tanto, tá bom? Então o que vocês façam? Assim que eu for lendo para vocês aqui os pontos mais importantes, peguem uma caneta, enfim, e passem para o caderninho de vocês para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá, vamos substituir então, vamos substituir esse termo revolução e meio técnico científico informacional para a terceira revolução industrial. Beleza? Então o nosso objeto de estudo será a terceira revolução industrial. Tranquilo? Seguinte, galera, antes de mais nada, nós temos que entender o que significa revolução industrial. O que é revolução industrial, pessoal? É a alteração na forma de produção. Ou seja, as transformações no processo produtivo. E o que isso quer dizer? Quando nós falamos revolução industrial, é a revolução, ou seja, uma espécie de alteração daquilo que já existe, de mudança naquilo que já existe, aonde? Na indústria. Por isso, a alteração no processo industrial, no processo de produção. Tranquilo? Então, houveram 3 grandes transformações ao longo dos anos nessas produções, que foram justamente separadas em 3 etapas. Primeira, segunda e terceira revolução industrial. A primeira e a segunda não vem o caso nesse momento, porque nós queremos estudar a terceira revolução industrial. Tranquilo, pessoal? Então, a gente já sabendo o que significa revolução industrial, fica mais tranquilo da gente compreender a matéria. Beleza? Então, o que foi a terceira revolução industrial, pessoal? Ela foi iniciada, em 1950, tá bem? E não tem uma data final. Por que não tem uma data final? Porque ela ocorre até os dias atuais, tá bem? Então, o que acontece? Após o início dela em 1950, nós podemos ao longo dos anos perceber inúmeras mudanças no cenário mundial. E é justamente isso que nós vamos debater, beleza? Então, terceira revolução industrial, o que nos trouxe? Qual foi a alteração na forma de produção que ela trouxe para nós? Foi justamente, principalmente, a inserção da robótica, a chegada da internet. Tudo isso alterou completamente a formação, completamente a produção mundial. E como assim, professor? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês de robótica, tá bem? Como a robótica ela altera a forma de produção. Um exemplo, antigamente nas fábricas de produção, por exemplo, de um veículo, era necessário um ser humano, uma pessoa, para que ela chegasse com uma simples ferramenta e a parafusasse, por exemplo, o capô do veículo. Certinho? Era necessário que existisse uma pessoa que fizesse tal ação. Hoje em dia não é mais necessário. Hoje em dia existe um robô que realiza isso, que realiza essa tal função, que parafusa automaticamente esse tal parafuso. Certinho? Então, ao longo dos anos, o próprio ser humano ele foi sendo trocado pelas próprias máquinas, perdão. Ou seja, essa chegada à tecnologia, ela acabou tirando a mão de obra humana em determinadas ocasiões. Por exemplo, como há no telemarketing hoje em dia. Cada vez menos, quando nós precisamos ligar ou para algumas empresas, para
o seguro do nosso veículo, por exemplo, nós falamos cada vez mais com robô. Então, as pessoas, ao longo dos anos, elas começam a ser substituídas, beleza? Ou seja, cada vez mais a robótica está presente na produção. Tranquilo? Então, isso também é um ponto muito importante que vocês precisam anotar. A inserção da robótica foi uma forma de revolucionar o sistema de produção. Tranquilo? Apenas um exemplo, tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aqui nosso cronogramazinho que eu separei para vocês. Importante também ressaltar, pessoal, o seguinte: o encurtamento das distâncias relativas. Isso foi uma frase de um geógrafo muito famoso, tá bem? O encurtamento das distâncias relativas. Por que a terceira revolução industrial causa justamente esse encurtamento da distância? Por quê? Antigamente, por exemplo, quando nós queríamos nos comunicar com alguém lá do Japão, nós, por exemplo, queríamos fazer uma viagem para visitar essa pessoa, nós demorávamos dias e dias. Ou então era algo inimaginável visitar uma pessoa que está do outro lado do mundo, certo? Hoje em dia, em poucas horas através do avião, você consegue se encontrar com essa pessoa pessoalmente. Então parece que o mundo diminuiu, certinho? Devido a esses avanços tecnológicos. A mesma distância que você tinha entre Brasil e Japão, ela continua. Existe a mesma distância, porém com o avanço da tecnologia foi ocasionado um encurtamento por causa do tempo. Hoje em dia, existe uma maior facilidade. Antigamente, quando nós queríamos conversar com tal pessoa, era até difícil por ligação, ou então eram cobrados valores absurdos. Hoje em dia, nós podemos conversar através de vídeo com a pessoa ao vivo. É o tal do ao vivo. Então, automaticamente, galera, essa inserção da tecnologia na nossa vida, ela nos traz consequências. Tá bem? Seja uma consequência negativa, por exemplo, como desemprego em muitas ocasiões, tá bem? Existe uma diferença entre desemprego estrutural e conjuntural, tá bem? A terceira revolução industrial, ela causa um impacto negativo, entre aspas, tá bem? No cenário mundial, através do desemprego estrutural. Existe uma diferença entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Separei isso aqui para vocês também. O desemprego conjuntural, pessoal, é quando nós estamos falando, por exemplo, de alguma crise econômica. Por exemplo, quando um supermercado da região ele acaba fechando por conta de uma crise, porque não está conseguindo vender, enfim. O que acontece? Há um desemprego conjuntural por conta de uma crise, mas logo daqui a pouco, quando a economia se levantar, aquele mercado abrirá novamente. Agora, quando ocorre um desemprego estrutural, é quando aquela tal função ela deixa de existir. Como eu dei o exemplo para vocês, o telemarketing, por exemplo, cada vez menos essa profissão ela existe no mercado de trabalho. Certo? Cada vez mais as pessoas são substituídas pelo robô. Como eu dei o exemplo para vocês também do rapaz que aparafusava o capô do veículo, hoje em dia ele foi substituído por uma máquina. Então, aquela função dele deixou de existir. Então, um ponto negativo dessa terceira revolução industrial, nós podemos destacar o desemprego estrutural, tá bem? Então, além de pontos positivos, tá bem? Como crescimento, como encurtamento das distâncias, o crescimento econômico, há também pontos negativos. Tranquilo, pessoal? Então, outro pontinho importante aí para destacar com vocês, tá bem? São as transnacionais, tá bom? As transnacionais, que antigamente eram muito chamadas de multinacionais, são empresas, por exemplo, como a Nike, que possuem um país sede, que foi originada em um país e expande os seus produtos e suas fábricas pelo mundo. Por exemplo, um tênis da Nike é produzido na Indonésia, ou na China, ou em outro país. Enfim, ela expande as suas fábricas ao longo do mundo. Perfeito, galera? Então, automaticamente, a terceira revolução industrial significa isso, a inserção justamente da tecnologia na forma de produção. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só vocês me chamarem e semana que vem eu trago algum complemento aqui para vocês, beleza? Um abraço.